um instante, depois vem a alegria. Então, o Evangelho de João, capítulo 9, nós vamos ler, vamos meditar em todo o capítulo, mas vamos ler apenas o versículo 24 e o 25. Mas você vai permanecer com a sua Bíblia aberta, porque nós vamos estar meditando em todo o texto. Os que encontraram, digam amém. Pela segunda vez, chamaram um homem que fora cego. E lhe disseram: para a glória de Deus, diga a verdade. Sabemos que esse homem é pecador. Ele respondeu: não sei se ele é pecador ou não. Uma coisa eu sei: eu era cego e agora vejo. Vamos ler juntos essa última sentença daquele homem? Uma coisa sei: eu era cego e agora vejo. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, abre o nosso entendimento nessa noite festiva de celebração da Páscoa, nessa noite em que nós relembramos o que foi dramatizado, em que nós relembramos que o Senhor Jesus Cristo veio a esse mundo, realizou boas obras, operou milagres incompreensíveis para a lógica e a razão humana, mas sobre todas essas coisas, Ele deu a sua vida em nosso favor e subiu até a cruz do Calvário, assumindo o nosso lugar. Agora, meu Deus, dá-nos a compreensão da Tua Palavra, para que possamos festejar a Páscoa como a Tua Palavra nos orienta, em nome de Jesus, e celebrar o Cordeiro de Deus, aquele que veio para nos resgatar dos nossos pecados e nos assistir nas nossas fraquezas. Essa é a nossa petição. Abre o nosso entendimento para que possamos compreender a Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém. Então, como vocês já devem estar vendo, o tema dessa mensagem, baseado em todo o capítulo 9 do Evangelho de João, é: o que você sabe sobre Deus? É uma pergunta, é uma interrogação. Vocês devem ter ouvido nos filmes, nas produções e até na internet, que muitas pessoas veem a Deus como uma força cósmica, como uma força impessoal. E para muitas dessas pessoas, se Deus existe, Ele está completamente alienado da experiência humana, está distante do ser humano. Mas, indo direto ao ponto, nós precisamos entender que esse não é o retrato que a Bíblia nos dá sobre Deus. Segundo a Bíblia, Deus é bem diferente. E é esse retrato que nós cantamos, inclusive, aqui nessa noite, que nós devemos guardar conosco, guardar na nossa mente e também no nosso coração. E a igreja que fez a leitura comunitária do capítulo 9 do Evangelho de João nessa semana, deve se recordar que a narrativa do nosso texto vai relatar, como foi bem dramatizado aqui, a cura de um homem cego, um homem que não ficou cego ao longo da sua vida, mas ele nasceu cego. Ele nasceu com aquela deficiência. E há aqui, nesse texto, conexões teológicas e simbólicas profundas que relacionam, conectam esse milagre que Jesus operou com a celebração da Páscoa. E é nesse sentido que nós queremos meditar nessa noite. Porque quando a gente pensa em Páscoa, de imediato vem à nossa mente a libertação e a nova vida que nós recebemos de Deus em Cristo Jesus, não é? Isso porque a Páscoa, que hoje nós estamos celebrando, e aqui eu gostaria de dizer que os cristãos evangélicos celebram a Páscoa todo mês, quando nós nos assentamos na ceia do Senhor. Mas nós não queremos perder a oportunidade de, uma vez ao ano,
dá um enfoque ainda maior para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que veio a esse mundo e subiu ao Calvário sendo imolado em nosso favor. Então, nós vamos celebrar, dar ênfase a esse momento em que o mundo, não só o mundo judaico, mas o mundo cristão, e até mesmo o mundo não cristão, se lembra desta celebração, que nada tem a ver com os ovos de Páscoa, com o coelhinho da Páscoa. Não obstante, todos nós, ou a maioria de nós, gostemos do chocolate. Não é? Nós gostamos muito do chocolate, é muito gostoso, mas nada tem a ver com a Páscoa que a palavra de Deus nos ensina. Essa Páscoa que nós estamos celebrando, como eu disse, ela relembra a libertação do povo hebreu das terras egípcias. E no caso do cego de nascença, esse do nosso texto, Jesus o libertou das trevas. Amém? Ele foi liberto das trevas. Jesus o libertou também de um estado, de uma condição, que os irmãos vão concordar comigo, depois de terem lido o texto de João 9, de exclusão social, e ofereceu àquele homem uma nova vida. E, verdadeiramente, Jesus deu àquele homem a possibilidade de ser incluído na sociedade, pelo menos na sociedade judaica, da qual ele fazia parte. Então, assim como o êxodo, a libertação do povo hebreu do Egito, foi um renascimento para o povo de Israel, para os filhos de Jacó, a cura do cego, ela também deve representar, para todos nós que estamos celebrando nessa noite, o renascimento pessoal e espiritual. O homem que nasceu cego, segundo o evangelista João, e fora curado por Jesus, no nosso texto aqui, nós lemos que ele foi insistentemente abordado pelos judeus e pelos fariseus, e ele não conseguia responder a todas as perguntas que aqueles doutores na lei faziam a ele. Ele não sabia de todas as coisas, mas havia algo que ele sabia, com certeza, sem dúvida alguma. Ele sabia o que ele tinha vivenciado por obra de Jesus, por intervenção de Jesus na vida dele. Ele sabia, sem dúvida alguma, que ele havia saído das trevas para a luz. Porque antes ele nada enxergava. Mas naquele momento, ou daquele momento em diante, ele passou a enxergar. Por outro lado, a gente lê aqui, em João 9, que os fariseus, dominados pela ignorância e também pela incapacidade de ver, de enxergar o que o Senhor Jesus Cristo estava realizando, eles tentavam buscar alguma justificativa para o posicionamento que eles haviam adotado. Eles não admitiam, por exemplo, que Jesus, ele era digno de glória, por ser o Filho de Deus, por ser o próprio Deus. Eles não admitiam a santidade de Jesus, porque Jesus, de fato, não tinha pecado, diferenciando de todas as demais pessoas. Essas coisas e muitas outras, mesmo vendo Jesus operar milagres, eles resistiam em admitir. Talvez você conheça alguém, ou talvez você seja essa pessoa, que tenha visto ou esteja vendo Deus operar de muitas maneiras, mas resiste em admitir Deus na sua vida. Resiste em admitir quem Ele é, de fato e de verdade. Eu espero que, pela graça de Deus, nessa noite, essa resistência seja destruída na sua vida. Essa dificuldade, esse travamento, esse impedimento que te impede de avançar na direção de Jesus, seja por graça de Deus removido da sua vida. Queridos amigos e irmãos, há muitas coisas que nós podemos aprender e saber nessa vida. Eu sou uma pessoa que gosta de estudar.
E eu conheço muitos de vocês que estudam há muito tempo, talvez vão viver e morrer estudando, isso é muito bom. Todavia, a coisa mais importante para todos nós é saber quem Deus é. Você pode ser um doutor, um pós-doutor, você pode ter inúmeros títulos, mas se você não conhece a Deus, você está em uma condição de fracasso. Você está em uma condição de ruína. E é claro que para isso nós carecemos de revelação. Porque ninguém conhece a Deus por esforço próprio. Se Deus não se revelar a nós, nós jamais o conheceremos. Por mais bem intencionados, por mais estudiosos que nós sejamos, inclusive das Escrituras, nós carecemos da revelação divina. Nós precisamos que o Espírito de Deus abra os nossos olhos, como fez com aquele homem. Do contrário, nós não vamos ver nada, nós não vamos enxergar nada, nós não vamos entender absolutamente nada. E esse conhecimento, ele pode começar com a mesma expressão daquele cego que foi curado, não é? Vocês se lembram do que ele disse? Uma coisa eu sei, eu era cego e agora eu vejo. Então, tem algumas coisas aqui que nós precisamos saber. Em primeiro lugar, nós precisamos saber que Deus a tudo vê. Isso a gente tem mencionado aqui em várias outras passagens do Evangelho, no Novo Testamento, porque várias vezes nós lemos nas Escrituras dizendo que Jesus viu alguém. Ele contemplou as pessoas na condição em que elas se encontravam. Inclusive, hoje pela manhã, o nosso irmão Diácono Humberto falou sobre isso. E nós vemos aqui, mais uma vez, o texto bíblico nos dizendo que Jesus, Deus em Cristo Jesus, Ele viu aquele homem. No seu estado de angústia, de isolamento social, no seu estado, talvez até de depravação, Ele foi visto pelo Senhor. Jesus viu um cego de nascença. Eu repito para você guardar isso com você. Como é bom saber que Deus nos vê, não é verdade? Como seria triste se você seguisse a sua existência sabendo que Deus te ignora, que você não é importante. Você não é importante porque você não é muito inteligente, ou porque você não é rico, ou porque você não tem alguns atributos que a sociedade louva e elogia. Mas o nosso Deus, o Deus das Escrituras, nos vê a todos. Inclusive as pessoas que se sentem desqualificadas. Ele vê a criancinha e ele vê o idoso. Ele vê o homem, a mulher saudável e vê o moribundo que está ali mal conseguindo conversar, mal conseguindo se expressar. Eu vivi isso recentemente na minha família, conversando com meu padrasto, que já partiu para a glória. E eu conversava com ele, ele queria falar comigo, e eu tentava entender, mas não conseguia. Deus o via, e Deus sabia muito bem o que ele queria dizer, o que ele queria expressar naquele momento. Então, é muito bom que nós saibamos dessa verdade bíblica. Irmãos, eu gostaria de dizer aqui, a todos vocês, em nome de Jesus, que nós somos como aquele cego, por causa do pecado, porque nós nascemos pecadores, nós somos cegos por nascimento, e essa cegueira natural, inata, com a qual nós viemos a este mundo, ela tem o potencial de nos impedir de ver a Deus, de conhecer a Deus. Se você for tocar a sua vida naturalmente, você não vai trilhar o caminho de Deus. Alguém que se converte, que se torna um discípulo, uma discípula de Jesus, e só acontece porque Deus interveio na sua vida. Do contrário, você jamais se aproximaria de Deus. Você seguiria cego. Mas felizmente, Jesus viu aquele homem e Jesus te viu também. Ele te assistiu na sua cegueira. E nós, nesta noite, nesse primeiro ponto, devemos entender que aquilo que Jesus faz, abrir os olhos de um cego, é inseparável daquilo que ele diz. Inclusive nesse texto, ele diz: eu sou a luz do mundo. As coisas que Jesus faz
estão intimamente conectadas com aquelas que ele diz. Jesus é extremamente coerente. Existe ressonância na vida de Jesus de ponta a ponta. Nós é que somos dissonantes. Nós é que somos incoerentes. Nós dizemos uma coisa e fazemos outra. Jesus não. Ele diz, eu sou a luz do mundo. E ele abre os olhos do cego. Ele cura, ele restaura a vida das pessoas de fato e de verdade. Então, esse é o primeiro ponto. Saiba que Deus te vê e tem poder de te curar da sua cegueira. Em segundo lugar, saiba que muitas das suas dificuldades, das minhas, das nossas dificuldades, elas têm como fim último a glória de Deus. Glorificar a Deus. Isso está muito claro aí, se você quiser conferir na sua Bíblia, dos versículos 2 até o 7, do segundo verso do 9º capítulo de João até o 7º. Porque muitos judeus daqueles dias, do primeiro século, e muitas pessoas hoje em dia, ainda acreditam que toda doença ou todo infortúnio é fruto, é resultado direto do pecado. É claro que, num certo sentido, os problemas que nós temos que lidar nessa vida, eles decorrem do pecado cometido pelo nosso primeiro pai, Adão, e a nossa primeira mãe, Eva. Mas nem todos os infortúnios, nem todos os pepinos, os problemas que nós temos na nossa vida, na nossa família, ou na nossa saúde, eles vêm como um resultado de pecados, ou então eles são uma punição divina, porque nós pecamos lá atrás, ou porque alguém pecou. A resposta para a pergunta dos discípulos sobre quem pecou, os discípulos perguntaram, foi ele que pecou ou foram seus pais? Quem é que é o culpado, Jesus? Esse é o movimento mais recorrente na humanidade. Nós estamos buscando culpados. E Jesus responde que não é nenhum, nem o outro. A cegueira e o sofrimento daquele homem eram apenas uma oportunidade na agenda soberana de Deus para o Senhor Deus realizar a sua obra. Deus havia permitido que aquele homem nascesse daquela maneira, porque Ele queria realizar a sua obra. Nas palavras de Jesus, era para que se manifestem nele as obras de Deus. Portanto, nessa noite de Páscoa, nós devemos entender que as nossas mazelas e os nossos infortúnios, eles são e serão sempre, e podem ser, creia nisso, uma oportunidade para que a glória de Deus se manifeste na sua vida, para que as obras de Deus se multipliquem na sua vida de alguma forma. Imagine uma situação dramática na sua vida ou na sua família. Essa situação dramática existe sob permissão divina, talvez porque Deus quer realizar as suas obras no plural na sua vida, porque Deus quer manifestar a sua glória na sua vida. A vinda de Jesus e a vida de Jesus é, sem dúvida nenhuma, a resposta de Deus para as desgraças humanas. Ele veio intervir na nossa noite escura, irmãos. Todos nós estávamos na escuridão, e Jesus veio ao mundo, porque nós todos que estamos aqui, olhando para o Evangelho de Lucas, estávamos assentados nas regiões das trevas. Nós todos estávamos. Ninguém de nós era inocente nessa vida. Nós estávamos lá, fadados à condenação, e o Senhor Jesus Cristo veio, e Ele interveio, interrompeu o fluxo natural da morte, interrompeu o fluxo certo do nosso destino eterno no inferno. Então, Jesus é a luz do mundo, e sem dúvida nenhuma, Ele veio para iluminar os olhos dos cegos, para dar vida àquelas pessoas que estão vivendo nas trevas. Amém? Sem dúvida alguma.
Isso nós precisamos compreender nessa noite festiva de Páscoa. Agora, observem como é que Jesus curou aquele homem. Não é interessante a gente observar isso? Ele cuspiu no chão, provavelmente se inclinou, não é? Até o chão, tinha uma boa coluna, ele era jovem, né? Foi ali, inclinou, misturou a terra com saliva e aplicou-a aos olhos do homem. Diz o texto que ele então lhe disse: vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado. E o homem foi, lavou-se e voltou vendo. Irmão, só esse texto aqui dá um sermão maravilhoso. Mas não é esse o propósito que Deus colocou no meu coração nessa noite. O que nós precisamos entender é que Deus criou o homem do pó da terra. E Ele usa aqui nessa situação, de novo, o pó e a sua saliva para curar os olhos daquele homem. Os olhos que nunca tinham sido abertos. E o mesmo poder que se manifestou lá na criação, quando Deus fez o homem do pó da terra, se manifestou na vida daquele homem, e mudou a vida dele, e mudou o curso da vida dele. Então, aqui a gente tem uma lição muito importante, que nós também devemos guardar nessa noite de Páscoa. Deus sempre trabalha na vida daqueles que Ele alcança e redime e salva, tendo em vista a nova criação. Tudo aquilo que Deus está fazendo na sua vida, ou aquilo que Ele quer fazer na sua vida, vai culminar na nova criação, nos novos céus e na nova terra. Sem dúvida alguma. Então, os milagres de Jesus, eles, claro, muitas vezes contrariavam, e até hoje contrariam, o curso natural de uma doença ou de uma deficiência. É um jargão conhecido no nosso meio, mas eu acho que ele é verdadeiro. A última palavra é sempre a palavra de Deus. Não é a palavra dos homens, nem é a palavra do seu coração. Porque às vezes o seu coração está te ensinando algumas coisas que são contrárias à palavra de Deus. A última palavra é a palavra de Deus. E nós precisamos dar crédito a ela. É por isso que, quando Jesus opera milagres, Ele está dizendo, olha, tem uma nova criação chegando, tem um novo mundo por vir, tem algo maior. Prestem atenção e valorizem aquilo que realmente importa. E é por isso que os cegos veem, os mudos falam, os surdos ouvem, e os crentes em Cristo Jesus ganham um novo coração. Eles vão ganhar um novo coração, não é? O que Deus fez em nossas vidas, como o que Deus fez na vida daquele cego de nascença, cria um magnetismo nas nossas vidas, e uma expectativa santa de algo maior que Deus vai realizar. Ninguém que foi curado por Deus, que foi liberto do diabo, que foi liberto de uma vida de pecado, fica fixo apenas naquela milagre, naquela obra que Deus realizou na sua vida. Não, nós cultivamos internamente uma expectativa de algo maior, de algo melhor que Deus tem para as nossas vidas. Porque nós vivemos aqui como peregrinos, e nós sabemos que, sem dúvida alguma, o que Deus tem para nós é o melhor. Então, irmãos, as coisas que estão acontecendo nas nossas vidas, elas têm como fim último a manifestação da glória de Deus. Amém? Mas nós também, nesta noite, sob as luzes desse texto de João 9, devemos saber que o nosso Deus, Ele é um Deus que tanto pode dar visão, quanto Ele pode cegar. Ele pode fazer as duas coisas. Você vê que aquela cura deixou as pessoas lá em Jerusalém bastante atordoadas. Então, quando você lê o texto, chega um momento em que você faz a seguinte pergunta: espera aí, quem que é o cego nessa história realmente? Você faz esse questionamento, não é? Porque as pessoas ficaram perguntando, não é este mesmo homem que costumava ficar sentado
mendigando, todo mundo estava acostumado com ele, provavelmente. Porque o viam naquele lugar há muitos anos, há décadas. Então houve uma confusão, porque aquele homem, cego de nascença, passou a ver. Mas aconteceu algo, porque ao mesmo tempo em que ele passou a ver, uma multidão de pessoas, incluindo os escolásticos da época, os fariseus, os estudiosos, se mostraram cegos. Um passou a ver e muitos ficaram cegos, porque não conseguiam reconhecer nem a Jesus, e nem conseguiam reconhecer aquele homem que fora curado pelo Senhor. Umas pessoas diziam, é ele mesmo que foi curado. Outras pessoas diziam, não tem nada a ver com ele, parece-se com ele, deve ser um sósia dele. Hoje em dia diria, irmão gêmeo dele, mas ele não pode ser. Quantas pessoas têm a mesma dureza de coração para admitir o milagre que Deus opera na vida de um homem? Deus transforma ladrões em pessoas honestas, Deus transforma homossexuais em heterossexuais, Deus transforma homens e mulheres adúlteros em homens e mulheres fiéis, Deus transforma mentirosos compulsivos em pessoas que falam a verdade. Ele tem poder, porque a dificuldade de admitir que o Deus que criou todas as coisas tem poder para mudar de dentro para fora o ser humano, por mais pecador que ele seja. E o homem tinha que ser firme, e o homem teve que dizer várias vezes, gente, sou eu mesmo, era eu que era cego e que fui curado. Mas eles continuavam perguntando, né? Como é que os seus olhos foram abertos? Nós queremos entender. Então, aquele homem explicava, reexplicava, explicava, reexplicava, e os judeus de coração duros, os fariseus, estudiosos da palavra de Deus, das escrituras do Velho Testamento, ignoravam a cura e continuavam atacando Jesus, negando que ele tinha poder para curar. Eles diziam, não, esse homem não é de Deus. Eles também acusavam Jesus de ser pecador. O que eles estavam fazendo é tentando lançar dúvidas sobre o caráter de uma pessoa. No mundo em que nós vivemos, isso acontece muito. Quando alguém não gosta de uma pessoa, ele fica atacando o caráter daquela pessoa. Porque se você consegue denegrir o caráter de uma pessoa, você lança dúvidas sobre tudo mais que está ao entorno dela, tudo mais na vida dela. É por isso que nós precisamos ter muito cuidado quando nós passamos informações da vida de alguém para outras pessoas, sem ter certeza. Porque se você estiver difamando alguém, Deus pedirá contas a você. Ele vai pedir contas a você. Nós precisamos ser muito cautelosos com aquilo que nós vamos dizer. Então, as pessoas, os estudiosos, tiveram muita dificuldade, porque não queriam reconhecer a Jesus. Alguém disse naqueles dias, e o texto nos diz isso, que disse assim, não, Jesus é um profeta. Eu creio que ele não disse algo errado, porque sem dúvida nenhuma ele era profeta, ele era rei e ele era sacerdote. Mas tinham dificuldade nesse sentido. Por quê? Porque as pessoas estavam dominadas por uma cegueira espiritual sem precedentes. O Deus que dá a visão, por causa da dureza de coração, pode também cegar. Que Deus nos dê a graça de clamar a Deus e dizer, Senhor, eu quero ter olhos para ver o que o Senhor quer me mostrar. Humildemente. Você não vai conseguir enxergar com orgulho, com arrogância e com soberba, mas com humildade diante do nosso Deus. Ele é poderoso para abrir os seus olhos. Mas nós também devemos saber, e eu creio que é uma sequência natural no texto, versículo 18 até o 34, que a cegueira, ela é fruto da incredulidade. Esse era o problema dos fariseus. Versículo 18, veja aí na sua Bíblia. Os judeus não acreditavam. E esse é o problema de muita gente hoje. Deus está agindo, Deus está fazendo as coisas em favor deles. E eu gostaria de dizer o que eu tenho dito aqui na igreja. Irmãos, a incredulidade diante de coisas que Deus faz
ela é, muitas vezes, ilógica. Porque Deus faz coisas concretas, nosso Deus não faz coisas abstratas. A resposta às nossas orações são coisas concretas. Eu vivo isso desde o início da minha fé. E eu creio que vocês também. Então, ser incrédulo é adotar uma posição ilógica e muitas vezes irracional. Os fatos estão diante de nós, mas as pessoas escolhem ser incrédulos e duvidar do poder de Deus e daquilo que Ele realiza. E por que é que elas fazem isso? Porque elas são preconceituosas, porque o coração está duro em relação a Deus, porque às vezes as pessoas estão com raiva de Deus. Eu peço ao irmão Belim que feche a porta do templo. Às vezes as pessoas, elas estão com raiva de Deus, nutrindo um rancor de Deus. Isso é um pecado. E nessa noite, é claro que se houver alguém aqui nessa condição, você vai poder pedir a Deus: Senhor, tira isso de mim. Porque isso não te ajuda de forma nenhuma. Vocês veem no texto que os fariseus investigaram os pais. Fizeram muitas perguntas para eles. Verificaram se ele tinha nascido cego mesmo, os pais confirmaram. Acuaram os pais e eles ficaram com medo. Conjuraram os pais: olha, para a glória de Deus, diga a verdade. Nós sabemos que esse homem é pecador, mas diga, ele nasceu cego mesmo. E os pais, com medo de serem expulsos da sinagoga, disseram: olha, ele já tem idade, ele é adulto, conversa com ele, checa com ele, mas que é nosso filho, que nasceu cego, que agora está vendo, é isso mesmo. É como se aquele homem estivesse dizendo: gente, olhem para mim, eu era cego, mas agora eu vejo. Irmãos, a maior pregação na vida de um crente, na vida cristã, ela está entre aquilo que nós éramos e aquilo que nós nos tornamos em Cristo Jesus. Nós pregamos na igreja, nós fazemos evangelismo, mas o maior evangelismo, o mais poderoso de todos é a sua vida. É a pessoa olhar para você e dizer: não pode, como é que pode uma pessoa agir assim? Lá em casa me diziam que eu era muito guloso, que quando chegava o pão eu queria a melhor parte, né, do pão, e era muito egoísta. Então minhas irmãs e meus irmãos dizem isso, e eu atesto, eu tenho que confessar, isso era verdade. Né? Eu me lembro que quando comprava alguma coisa, eu contava os passos para chegar em casa, já com tudo aquilo devorado, comido, porque tinha mais 4 irmãos ali aguardando. Mas eu louvo a Deus, porque um dia o Rei da Glória entrou na minha vida. E sabe o que aconteceu? Os pães foram partidos. Porque houve uma mudança, da qual eu não tenho mérito algum, nem vocês têm mérito na obra que Deus está realizando na vida de vocês. E é isso que nós estamos celebrando na Páscoa, essa mudança, essa transformação sem precedentes que acontece na vida de um homem e de uma mulher, e que levam as pessoas a glorificarem a Deus. E quem sabe a dizer: eu quero me aproximar desse Jesus, eu quero me aproximar dele de fato e de verdade. Então houve toda uma discussão ali entre os judeus, e houve um momento em que ele disse àqueles homens: vocês não sabem de onde ele vem, contudo, ele me abriu os olhos. Esse é o poder de Jesus, é o poder que nós anunciamos. Nós não falamos de Jesus para as pessoas apenas contando teorias teológicas, não. Nós contamos de Jesus dizendo: eu era um pecador, um vil pecador, um miserável pecador, mas o Senhor Jesus Cristo entrou na minha vida e me transformou em uma nova pessoa. Isso faz toda a diferença quando nós estamos anunciando a Jesus. Então, irmãos, nós devemos saber que
A cegueira espiritual que nos afasta de Deus, ela é resultante direto da incredulidade. Mas um último ponto que eu gostaria de destacar com vocês, e nós vamos orar e encerrar o nosso culto especial de Páscoa, e que nós devemos saber, nesta noite, a partir do versículo 35, é que Deus, Ele se revela aos seus. Ele vai se revelar aos seus. Lembre-se que quando Jesus se aproximou daquele homem, ele era cego. Então, não havia nenhum registro da fé daquele homem, especificamente em Jesus. Sem fé nenhuma, graciosamente, misericordiosamente, o Senhor se aproximou daquele homem e o alcançou. E eu posso dizer a vocês, irmãos, que o mundo incrédulo, ele é alcançado e ele é abençoado por Deus de muitas maneiras. De muitas maneiras, dar as costas para Deus, nunca mais volta. Esse homem não fez isso. Ele creu, ele adorou a Deus, e ele permaneceu no caminho do Senhor, ele prestou adoração a Deus. Diante disso, Jesus vai proferir aqui a verdade do quão decisivo ele é na vida das pessoas. Veja aí o versículo seguinte: eu vim a esse mundo para julgamento, a fim de que os cegos vejam e os que veem se tornem cegos. Então, ou nós reconhecemos a nossa cegueira espiritual, a nossa enfermidade inata, e somos redimidos, e somos curados por Jesus, ou nós vamos seguir as nossas vidas, a nosso modo, a nossa maneira, e cegos, sem enxergar aquilo que é mais importante nessa existência e nesse universo. Era o caso dos fariseus, porque eles confiavam demais em si mesmos. Como nós vimos aqui, eles estavam com os corações endurecidos. Então, nessa noite, nós devemos entender que Deus vai se revelar àqueles que são dele. E eles vão vê-lo, e vão crer nele, e vão adorá-lo. Amém? E eu concluo aqui com uma aplicação bem breve para todos nós, né? Nós devemos saber, nessa noite de Páscoa, em primeiro lugar, que Deus em Cristo veio a esse mundo abrir os olhos daqueles que estão cegos espiritualmente em seus pecados. Jesus foi o único, na história da humanidade, depois da queda de Adão, que com perfeita visão, nos enxergou e nos enxerga onde nós estamos. E eu digo isso com uma ênfase pedagógica, para que vocês não se esqueçam. Não existe estado deplorável que Deus não possa alcançar com a sua visão santa. Ele vê, Ele nos enxerga. Isso deve nos animar. Em segundo lugar, saiba que alguns dos eventos mais desafiadores na sua vida podem sim ser uma oportunidade para Deus realizar a obra dEle. Podem sim ser uma oportunidade para Deus manifestar a glória dEle. Então, a sua fraqueza, a sua impotência, as suas dificuldades podem ser um meio de Deus ser glorificado na sua vida. E você vai se alegrar muito com isso. Isso vai trazer grande alegria ao seu coração. Em terceiro lugar, saibam que, ao ver a libertação que Deus operou no seu povo Israel, e continua operando no seu povo nesses nossos dias, nós temos motivos suficientes para renunciarmos a toda forma de incredulidade. E o meu apelo a vocês nessa noite de Páscoa, diante daquele que foi o Cristo crucificado e que ressurgiu dentre os mortos, é que vocês escolham abrir mão da incredulidade. Escolham abrir mão da incredulidade. Porque o Deus que libertou no passado tem poder para continuar libertando e para continuar intervindo nas nossas vidas. Amém? E por último, irmãos, saibam que na nossa caminhada com Deus, a gente começa tendo uma ideia do Senhor. Mas com a graça de Deus isso vai se ampliando. O cego sabia que Jesus tinha curado, mas não tinha visto a face bendita dele.
Foi só depois que ele teve uma visão completa e ele viu o rosto de Jesus, a face do Senhor. Assim acontece conosco também. Nós conhecemos a Jesus às vezes um pouquinho, mas na medida em que nós vamos andando e caminhando, nosso conhecimento dele vai se ampliando. É da vontade dele que você continue crescendo no conhecimento dele a cada dia. Vamos nos colocar em pé. Curva a sua cabeça e feche os seus olhos. E eu quero te aconselhar a falar com Deus e a dizer para Ele, quem sabe começando assim: Pai Santo, eu ouvi a Tua palavra e o que eu entendi foi isso ou aquilo. Diga o que está no seu coração. Você precisa saber, acima de tudo, sobre Deus, sobre Jesus, porque Ele é a luz do mundo. A luz do mundo não está na América, não está na Europa, não está na China, não está em nenhum país, não está em nenhuma pessoa eloquente, nenhum filósofo, nenhum pensador, nem nenhum teólogo. A luz que ilumina o mundo está apenas na pessoa de Jesus Cristo. Ele é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo e que nos faz ver talvez alguns irmãos em Cristo aqui tenham andado com uma visão espiritual obscurecida, mas é da vontade de Deus que a partir de hoje, talvez depois de lágrimas nos olhos, na presença do Senhor, você veja, você enxergue com nitidez, você ame mais a esse Jesus, esse que te resgatou, sem nenhum mérito seu. Pai Santo, nós te amamos, porque nos identificamos com aquele homem. Deus querido, obrigado porque o Senhor foi ao seu encontro. Assim como o Senhor ouviu os clamores que subiam aos céus do teu povo que estava no Egito, em opressão. Assim como o Senhor talvez tenha nos assistido em muitos momentos da nossa caminhada nesse mundo, sofrendo com angústias, com estados de depressão, de ansiedade, de desorientação quanto ao passado, quanto ao presente e quanto ao futuro. Nesta noite eu te peço, abre os nossos olhos. E concede-nos a graça, uma graça parecida, como a que aquele homem teve, de te ver, Jesus. E então ter a sua vida completamente reorientada pela tua presença santa. Que nenhum de nós aqui tenha receio de, em adoração, no nosso cotidiano, lançar-se aos teus pés. Que possamos entender nesta noite, que o Senhor veio e subiu até o Calvário por amor de cada um de nós, para que pudéssemos ver a luz que está em Ti. Obrigado pela Tua palavra nesta noite. Obrigado pela dramatização das Escrituras. Obrigado pelo louvor e pela adoração. Obrigado pela comunhão dos santos. E sobretudo, obrigado por